Meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão. Eu gostaria de falar sobre uma geração chamada geração dos avestruzes. Eu gostaria de intitular este tema e deixar um versículo aonde Lucas escreve no capítulo 13 e o versículo de número 9. Lucas diz assim: se der fruto, ficará; se não der fruto, depois mandará cortar. Eu estava pensando sobre este versículo e me veio à mente sobre a geração atual a qual nós estamos vivendo. Eu gostaria de chamar a geração dos avestruzes. Nós estamos vivendo tempos que nós chamamos tempos trabalhosos. O apóstolo São Paulo falou sobre isso. Uma geração fraca, uma geração sem comprometimento com Deus, uma geração que quer servir a Deus sem pagar o preço, uma geração de poucos frutos e muito joio, muita palha e um fogo muito passageiro, um fogo de pouca duração, uma geração que muda fácil de tudo. É a geração que nós chamamos do controle remoto. Mudam facilmente de canal. Nós observamos que nós estamos vivendo um momento em que o povo está sem comprometimento com Deus. Eles entram e saem no culto na hora que eles querem. Chegam também na hora que eles querem. Quando nós observamos esta situação, eu gostaria de falar que uma estrutura muito fraca quer se levantar. Ministérios feitos na cozinha, ao invés de ser um ministério feito na casa do oleiro. E você sabe perfeitamente que isso existe. Pessoas que não têm nenhum comprometimento e nem sequer chamada de Deus está sendo empossada e colocada nos mais altos níveis da chamada eclesiástica. Uma geração de pastores sem chamada de Deus para o santo ministério. E nem sequer, às vezes, não tem somente a questão da chamada. Às vezes não tem nem o assovio de Deus. Eles querem a gordura, a lã, mas não querem fazer calo nas suas mãos. Não querem pagar o preço que precisa pagar. E quando eu olho para essa geração, eu me lembro do meu passado, que eu já sirvo ao Senhor há mais de 32 anos e há mais de 27 anos de ministério. Quando eu dou uma olhadinha há 30 anos atrás, eu observo que naquela época eles oravam para consagrarem ou separarem alguém ao santo ministério. Quando nós observamos que esta geração que nós estamos vivendo nesses dias, pessoas que não têm condição nenhuma de dar a sua vida pelo ministério, elas querem negar a sua fé facilmente. E você vai me entender o que eu gostaria de dizer no finalzinho dessa mensagem. Quando eu olho para essa geração do meu passado,
Eu vejo homens que davam a sua vida por amor ao Evangelho, não negavam a sua fé e ia até o fim. Morria no Coliseu, morria nas arenas, eram jogados para os leões, eram lançados em fornalhas, mas eles permaneciam na sua posição de chamada. Hoje nós estamos vivendo uma geração que nós chamamos uma geração do fracasso, onde muitos não suportam nada por amor a Jesus. Não enfrentam os seus problemas, não enfrentam as lutas e as dificuldades que surgem e, infelizmente, nós estamos vivendo dias que muitos até fogem para outros países, longe dos olhares, para que eles ficam bem à vontade no seu adultério, na sua prostituição, e enfim, são tapados o sol com uma grande peneira. E nós observamos que nós estamos vivendo esta geração que nós chamamos geração dos avestruzes. Eu não sei se você conhece a atitude dos avestruzes quando surge uma tempestade de areia. Eu não sei se você conhece quando a tempestade se levantam e os avestruzes, em vez de eles enfrentar a tempestade, eles escondem a sua cabeça na areia e fica com o corpo e o rabo do lado de fora. E como se diz, eu não quero ver a situação, eu quero simplesmente ficar longe dos problemas e não quero enfrentar de frente. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Nós estamos nessa geração que nós chamamos de geração dos avestruzes, que eles não enfrentam a dificuldade e cria-se o momento do escapismo. E nós entendemos que não querem enfrentar os problemas e as dificuldades que surgem. Nós estamos numa onda de suicídio de pastores e pastoras, aonde pessoas que por certo não tiveram uma estrutura para suportar, não foram cuidados da forma que precisavam ser cuidados e infelizmente tiraram a sua própria vida. Que coisa! Quando nós olhamos no passado, os nossos pastores, os pais da igreja, em vez deles tirarem a sua vida, eles davam a sua vida em sacrifício, mas não negavam a sua fé. Quando nós observamos, nós entendemos que a pior geração de todos os tempos é a atual geração, é a geração de pastores carnais. Nós estamos vivendo dias em que, se nós formos no carnaval, nós encontramos grupos gospel, evangélico, frequentando até mesmo os carnavais. Banda que se diz que é para Cristo, é para Jesus, e está lá fazendo o seu sambinha da fé. A pior geração é esta geração que nós estamos vivendo, pastores envolvidos com propinas políticas, homens infiltrados em situações delicadas, que não é bom nem talvez a gente ficar fazendo menção. Nós observamos que nós estamos vivendo esse momento
que, infelizmente, alguns estão por aí envolvidos com lavagem de dinheiro. Enfim, compram fazenda, tem de tudo e nunca fizeram um calo nas suas mãos. Quando nós observamos a questão do louvor, os louvores são mais antropocêntrico do que cristocêntrico. São louvores que glorificam mais e exaltam mais o ser humano do que adoram a Jesus. Uma decadência doutrinária que está causando desvio sério da doutrina genuína, uma decadência nos usos e costumes da igreja, uma geração mimada. Nós estamos criando alguns cristãos com mamadeira e mimos para que eles ficam conosco dentro dos templos. Nós estamos vivendo uma situação em que os verdadeiros pastores estão perdendo a sua voz, está perdendo a sua palavra de doutrina, de disciplina na sua igreja, porque não podem falar. A geração que nós estamos pastoreando, elas não querem suportar nenhuma palavra forte doutrinária. Quando nós observamos essa situação, eu começo a me perguntar: será que eu não estou vivendo esta geração? Será que você não está vivendo essa geração de evangélicos fracassados? E, sabe, eu quero falar uma coisa. Sabia que se você estiver vivendo dentro desse contexto desses evangélicos fracassados, você está perdendo a sua salvação por uma liberdade que não existe. E quando nós observamos isso, Isaías escreve no capítulo 56 e o versículo 11, Isaías diz o seguinte, sobre os cães gulosos. E eu não sei se você sabe quem são esses cães gulosos. Cada um com a sua ganância. Cada um desses cães com a sua ganância maior do que a outra. E esses cães, você sabe quem eles são? Esses cães são os pastores gananciosos. São aqueles que estão querendo ministério não para se sacrificar em prol da obra e da igreja, mas estão ali para comer a lã, a gordura de todas as ovelhas. Isaías chama eles de cães gulosos. E nós estamos vivendo um momento de uma geração fraca. E eu me lembro que perfeitamente que quando ia consagrar-se um pastor, a igreja, o ministério orava. Quando ia fazer uma transição ministerial, a primeira coisa que era convocada era muita oração ministerial. E hoje você não se vê falar em oração. E você sabe por quê? Que não se ouve falar mais em oração para uma transição ministerial? Porque os cães são gulosos. Sabe o que eles querem? É comer tudo sem consultar a ninguém, a nada. Porque se orar, terá que consultar a Deus. E se nós formos consultar a Deus, quando Ele é consultado, nós estamos dando o direito dele nos direcionar e falar alguma coisa. E às vezes por medo, nós não oramos a Deus para tomar as nossas decisões e queremos
decidir por nós mesmos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E quando nós observamos que muitos, por medo da resposta de Deus, é melhor não orar. É melhor não levantar grupos de oração, porque tem medo de ouvir a voz de Deus nas decisões que às vezes querem tomar. Nós estamos vivendo dias que nós chamamos os dias de tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo dias em que um exército de Deus precisa se levantar para aplacar a fúria dos homens e, por que não dizer, de até uma ação maligna, maléfica, que está se levantando contra a igreja do Senhor. Fica aqui a minha palavra. Eu gostaria que você refletisse comigo e orasse comigo para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Eu quero te abraçar, deixar aqui essa palavra, e nós estamos abertos no nosso canal do YouTube, estamos abertos para nós dialogar. Um forte abraço, e nós estamos juntos em oração, porque a igreja, ela tem dono, a igreja, ela é do Senhor Jesus. Nós não podemos intitular como senhores da igreja, donos da igreja, donos de territórios de igreja, pensando que nós somos senhores da vida das pessoas. Forte abraço, e fica aqui essa reflexão. Vamos juntos e vamos orar.